Olá! Hoje nós leremos o capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Nós vamos contigo." Então saíram. Entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: "Filhinhos, tendes alguma coisa para comer?" Então eles responderam: "Não." Ele lhes disse: "Lançai a rede à direita no barco e achareis." Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa do tanto de peixes que havia nela. Então, o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com um barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não rasgou. Jesus disse: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus lhe disse: "Cuida dos meus cordeiros." E disse-lhe pela 2ª vez: "Simão, filho de João, tu me amas?" E Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus lhe disse: "Sê pastor das minhas ovelhas." Pela 3ª vez perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste porque ele perguntou pela 3ª vez se era seu amigo. E respondeu: "Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que te amo." Jesus disse-lhe: "Cuida das minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teus cintos e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te porá o cinto e te levará para onde não queres ir." Disse isso para dar a entender com que a morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: "Segue-me." Voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo que Jesus mais amava, aquele que na ceia se tinha inclinado sobre seu peito e perguntado: "Senhor, quem é que vai te entregar?" Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus:
E este, Senhor? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu me segue. Por isso divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe vocês.